O fim de semana de tensão em Santa Catarina. Secretário de Segurança Pública fala sobre os ataques criminosos na Grande Florianópolis e em outras partes do estado. A tragédia na BR-376. Acidente na BR-376, sentido Santa Catarina, mata adolescentes integrantes de clube de remo gaúcho. As demandas da indústria. Santa Catarina vai ter que qualificar quase 1 milhão de trabalhadores nos próximos 3 anos para atender às necessidades do setor. Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense encara o Goiás em casa na luta para se afastar da zona do rebaixamento. Um espetáculo para a história. Mais de 30 mil pessoas acompanham o show do cantor Paul McCartney na Ressacada, em Florianópolis. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa com a tensão que ocorreu neste fim de semana com uma série de ataques orquestrados por facções criminosas na Grande Florianópolis e em outras regiões do estado. Hoje, o secretário estadual de Segurança Pública se manifestou sobre esses incidentes. Os detalhes agora na reportagem de Ronaldo Penido. No pátio da Polícia Civil, reflexos de um fim de semana marcado pela tensão. Veículos incendiados totalmente destruídos. Carros usados pelos criminosos para barricadas na Grande Florianópolis e em outras partes do estado. Após a rápida atuação das forças de segurança, os 21 pontos de bloqueio na Grande Florianópolis foram desmobilizados. E ao todo, 18 pessoas foram presas por participação nos ataques criminosos de sábado. Os presos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e incêndio criminoso. Na tarde de sábado, as ruas da capital e região metropolitana viveram um cenário de guerra. Criminosos pararam motoristas e atearam fogo em veículos. Um ônibus foi incendiado em São José. O transporte público foi suspenso na região. Os criminosos fizeram barricadas na região continental e central de Florianópolis, no norte da ilha e nas BRs 101 e 282, em Palhoça e em Biguaçu. Um gabinete de crise foi instalado e as forças de segurança foram às ruas numa caçada aos criminosos. Um homem morreu em confronto com a polícia e outros 2 suspeitos estão internados. Foram apreendidos celulares, armas, munições e drogas. Eles foram rapidamente dispersados pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, que atuaram fortemente para debelar essas ações criminosas. Tivemos algumas consequências, evidentemente, em vários pontos aqui da capital, mas, mais uma vez, mostram-se por que nós temos as melhores forças de segurança do nosso país, sejam elas a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e o Corpo de Bombeiros Militar. A guerra do tráfico teve início ainda na sexta-feira, quando integrantes de uma facção invadiram a comunidade do Papaquara, no norte da ilha, dominada por uma facção rival. Segundo a polícia, o confronto motivou os ataques de sábado na Grande Florianópolis. As nossas forças de segurança não darão vez para os bandidos aqui em Florianópolis e em Santa Catarina de modo geral, porque nós temos sim várias operações em curso, blitzes sendo realizadas e todos estamos em alerta permanente, caracterizando aí a ordem, a plena harmonia para que o cidadão possa desempenhar todas as suas atividades normalmente. A semana começou sobre o impacto de uma tragédia na BR-376 em Guaratuba, no Paraná. Sobre o impacto. Dentre as vítimas deste acidente, 7 integrantes de uma equipe de remo do Rio Grande do Sul. Dos atletas da equipe, somente um sobreviveu. A semana era de competições. O grupo passou os últimos dias em São Paulo em uma competição de remo. Durante o retorno para Pelotas, na BR-376 em Guaratuba, divisa do Paraná com Santa Catarina, a tragédia. A van em que os atletas e o coordenador estavam se envolveu em um acidente com um veículo de passeio e uma carreta container. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu após a carreta perder os freios e atingir a traseira da van, que foi projetada para frente, bateu em um terceiro veículo e saiu da pista junto com a carreta. O container, que era transportado pela carreta, tombou sobre a van. Das 10 pessoas que estavam no veículo, apenas um adolescente de 17 anos foi resgatado com vida. Ele foi conduzido com ferimentos leves para o Hospital Municipal São José, aqui em Joinville.
Após a chegada de familiares, ele teve alta médica. O motorista da carreta também teve ferimentos leves, passou por avaliação no hospital e foi liberado. As equipes de resgate só encerraram a retirada dos corpos no fim da tarde desta segunda-feira. As vítimas foram identificadas como Samuel Benites Lopes, de 15 anos, Henri Foutora Guimarães, de 15 anos, João Pedro Kershner, de 17 anos, Ellen Belloni, de 20 anos, Nicole da Cruz, de 15 anos, Ângel Souto Vidal, de 16 anos, Vitor Fernandes Camargo, de 17 anos, Ogner Tissot, coordenador da equipe, de 43 anos, e Ricardo Leal Cunha, motorista da van, de 52 anos. O município de Pelotas decretou luto oficial por uma semana. A prefeita da cidade gaúcha definiu o momento como uma tragédia. O governador gaúcho se manifestou por meio das redes sociais. Eduardo Leite lamentou a perda de jovens talentos que levavam o nome do estado às competições nacionais. O projeto Remar para o Futuro foi criado há 10 anos durante o mandato do então prefeito Eduardo Leite. É uma parceria entre a Prefeitura de Pelotas, a Universidade Federal de Pelotas e o Clube Centro Português. Bom, ainda na BR-376, na madrugada de sábado, o rodado de um caminhão se soltou e atingiu a frente de um ônibus que seguia de Joinville para Curitiba. No acidente, 2 pessoas ficaram feridas e um homem morreu. Esse acidente ocorreu no trecho da rodovia em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. E no fim de semana, um bebê teria apresentado sinais vitais durante o velório em Correia Pinto, na região serrana. Os detalhes com a repórter Gabriela Mariotto. No sábado, o hospital de Correia Pinto, na região serrana do estado, atestou a morte de uma menina de 8 meses e liberou o corpo para o sepultamento. Porém, durante a cerimônia, familiares notaram que o corpo da criança continuava com uma temperatura elevada e notaram também que ela não tinha sinais de rigidez. Segundo os familiares, eles também sentiram que a menina movia os braços e as mãos dentro do caixão. Imediatamente, eles chamaram um farmacêutico, o corpo de bombeiros e também o conselho tutelar. Ali mesmo no local, eles atestaram que ela apresentava sinais vitais bem fracos e levaram a menina para o hospital. Lá foi realizado um eletrocardiograma que mostrou que ela não apresentava sinais vitais e atestou mais uma vez o óbito da criança. De acordo com a polícia científica, essa informação de que ela apresentou sinais vitais reais no enterro foi descartada, visto que a perícia apontou que o óbito deve ter acontecido por volta das 3 horas da manhã, assim como aponta o laudo médico emitido pelo hospital. Segundo os pais, ela teria sido levada ao hospital pela primeira vez na quinta-feira, quando foi diagnosticada com uma virose e liberada para retornar para casa. Eles voltaram ao hospital na madrugada de sábado, quando foi atestado o óbito da criança. De acordo com os pais, a informação que eles receberam dos médicos é que ela havia falecido por uma asfixia causada pelo vômito. Mas o que consta no atestado de óbito da criança é desidratação e uma infecção intestinal bacteriana. Agora, o Ministério Público do Estado vai apurar se houve alguma negligência por parte do hospital no caso do óbito desta criança. Ela foi sepultada neste domingo. Bom, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso, apurar as causas e também as possíveis responsabilidades sobre esse episódio. 2 apreensões de maconha foram feitas pela Polícia Rodoviária Federal neste fim de semana. No total, mais de 360 quilos da droga foram apreendidos. As 2 apreensões ocorreram no sábado. Na BR-101, em Joinville, os policiais abordaram um carro com placas de Itajaí que desobedeceu a ordem e fugiu, sendo alcançado 5 quilômetros depois. Dentro do carro estavam 225,5 kg de maconha e 6,5 kg de skunk. O motorista, de 26 anos de idade, foi preso e levado para a Polícia Civil de Joinville. Já na BR-280, em Mafra, Planalto Norte do estado, os policiais apreenderam 140 quilos de maconha que estavam em um carro com placas de Terra de Areia, no Rio Grande do Sul. O veículo circulava com placas clonadas e tinha registro de furto ou roubo. 3 ocupantes foram presos e levados para a Polícia Civil. E o Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, prendeu preventivamente 5 pessoas, entre elas um militar da ativa do Exército,
acusados de apologia ao nazismo e de planejar atos de violência no país. A Operação Overlord cumpriu ainda 8 mandados de busca e apreensão nas cidades catarinenses de Jaraguá do Sul, Cocal do Sul e Pomerode, além de Curitiba, Aracaju em Sergipe, Caxias do Sul no Rio Grande do Sul, Taubaté e São Paulo, as duas no estado de São Paulo. Os presos são integrantes de um grupo extremista. Entre eles está o líder do grupo, acusado de envolvimento em um homicídio em 2011, motivado pelo ódio extremista. O militar preso é um praça temporário, acusado de participar ativamente de encontros neonazistas. Os membros desse grupo se autodenominavam skinheads neonazistas e tinham até uma banda musical que se apresentava nestes eventos neonazistas. A seguir por aqui, o comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E veja também, Santa Catarina vai precisar qualificar quase 1 milhão de trabalhadores para atender às demandas da indústria nos próximos 3 anos. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Estamos de volta com o Band Cidade, já para falar de política aqui no estúdio com o Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Como vai, Rodrigo? Tranquilo? Tudo bem, Prisco. Canal Livre especial domingo com o governador do estado, Jorginho Melo, entrevista aos nossos colegas da Band. Como é que você viu essa entrevista? Ele esteve aqui conosco na segunda-feira, há uma semana, e já deu uma emplacada na Bandeirantes, entrevista nacional, onde ele abordou 2 temas que foram objeto aqui do nosso bate-papo. Ele reafirmou, vamos ver aqui a imagem, ele reafirmou que só tem um candidato à presidência da República, não tem segunda opção, e acredita que vai se tornar elegível por decisão da própria Justiça Eleitoral, Jair Bolsonaro. Com relação a Lula da Silva, disse que vai recebê-lo em Santa Catarina quando ele trouxer recursos da União para o Estado. Aliás, reiterou que Santa Catarina vem sendo ignorada pelo governo federal. Aliás, não apenas por esse, por todos. Por todos. Essa que é a realidade. É um Estado que faz o dever de casa e, ao invés de ser brindado com recursos, não. Ele é penalizado por ser um Estado que dá certo. E nós precisamos de recursos de Brasília para obras de infraestrutura, sim, os gargalos logísticos, mas é aquele tal negócio. E o terceiro ponto abordado foi no que diz respeito a Celeste Kazan. Ele reafirmou que pretende manter as 2 estatais como públicas, porque estão dando resultado. Não pensa em privatização, quando muito parcerias público-privadas ou algumas concessões para projetos específicos. Muito bem. Agora, o curioso é que na entrevista do Canal Livre, nada foi levantado sobre o aspecto da segurança pública. E por quê? Porque Santa Catarina é um estado seguro, historicamente, e nós vamos ver aqui vários rankings, mas a entrevista gravada na sexta, exibida no domingo à noite, no sábado a coisa complicou por aqui. Veja só, tivemos aí, como já foi noticiado no primeiro bloco pelo Rodrigo, ataques criminosos, enfrentamento de facções, mas a Polícia Militar e a Polícia Civil, as forças de segurança conseguiram rapidamente neutralizar a situação. Mas o que chamou a atenção é que faltou inteligência. Aliás, o que sempre sobrou aqui em Santa Catarina. Mas parece que o setor anda meio desestruturado e não foi possível se antecipar, prever os movimentos. Muito embora os ataques tenham sido abafados e neutralizados rapidamente. Agora nós vamos aqui para ver algumas imagens. Aqui foi no dia da coletiva, sábado, no início da noite, o governador, entre o delegado-chefe da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública. E agora? Vamos lá. Ranking das capitais. Florianópolis, 10 assassinatos a cada 100 mil habitantes. É a primeira capital do Brasil.
Vejam só, depois vem São Paulo, Brasília, Cuiabá, Belém, Campo Grande. Ou seja, nós estamos bem, mas é bom ficar atento. Próximo telão. Aí vamos para o ranking dos estados. Quem que aparece em primeiro lugar? Santa Catarina. Essa é a referência 2022. Depois São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Vamos para mais um ranking. Aí, das cidades mais seguras, anuário 2023. Primeiro lugar, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Daí depois temos mais 4 cidades paulistas do interior. Daí vem Brusque. Veja que Santa Catarina, bem na foto. Os municípios também. Para encerrar, as cidades mais seguras do Sul, claro, Jaraguá em primeiro, mas daí aparece Brusque, Criciúma, Lages, Tubarão. 4 cidades apenas do Rio Grande do Sul e nenhuma do Paraná, meu caro Rodrigo. E Santa Catarina dominando. Mas é bom ficar esperto, porque o crime parece que está querendo se instalar também aqui no nosso estado. O preço da paz é a eterna vigilância. Né? É isto aí. Subscrevo. Obrigado, Prisco. Forte Valeu, abraço. até amanhã. Vamos em frente. Começou hoje e vai até sexta-feira aqui na capital a Blitz da telefonia móvel. A proposta é avaliar a cobertura e também a velocidade do sinal 4G e 5G em Florianópolis. A Blitz é uma parceria do Ministério das Comunicações e da Agência Nacional de Telecomunicações. Técnicos vão conferir a cobertura e a velocidade de conexão dos sinais 4G e 5G das 3 maiores operadoras do Brasil, Claro, TIM e Vivo. 20 pontos de Florianópolis, entre praças, estádios, aeroporto e vias públicas, vão ser inspecionados. Após a vistoria, a Anatel vai produzir um relatório para o Ministério das Comunicações e para as operadoras, com prazo de 6 meses para correção de eventuais falhas. Florianópolis é a 21ª capital do país a receber a Blitz da telefonia móvel. Um pouquinho de economia agora. Santa Catarina vai ter que qualificar quase 1 milhão de trabalhadores entre 2025 e 2027 para atender a demanda da indústria. É o que revela o mapa do trabalho industrial divulgado hoje pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. Aqui no telão eu tenho as informações. O Estado vai precisar de formação inicial 151.116 trabalhadores. Isso com uma nova formação para atender o ritmo de crescimento de geração de empregos e também repor pessoal que deixou o mercado formal. Além disso, 802.287 trabalhadores vão precisar de treinamento e desenvolvimento para atualizar as competências nas funções que já desempenham na indústria e que serão demandadas por outros setores também. Aí, nesse total, dá então 953.403 trabalhadores. O estudo também separou os setores que vão demandar profissionais, os que mais vão demandar nos próximos 3 anos. São eles: logística, 224.900, com destaque para motoristas, almoxarifes, entre outras formações, outras profissões. Depois, operação industrial, 116.300, e aqui se incluem alimentadores de linhas de produção, embalagem, carga e descarga de mercadorias, entre outros. Metal mecânica, 86.500 vagas, trabalhadores vão ter que ser qualificados, isso para pessoal de linha de montagem de veículos, soldadores, pintura de equipamentos, entre outros. Depois, construção civil, 77.500 e têxtil e vestuário, 70.000 trabalhadores. Vale registrar que Santa Catarina possui 60.000 indústrias, são 900.000 trabalhadores empregados e é um setor essencial para a economia catarinense, representa 27% do PIB do estado. Uma área de baixa pressão na costa sul do país associada à chegada de uma frente fria ao Rio Grande do Sul. Essa combinação traz chuva para o estado nesta terça-feira. Vamos conferir? O dia vai ser então de sol entre nuvens na maior parte do estado, com chance então de chuva isolada na Grande Florianópolis e no norte catarinense, isso na madrugada e começo da manhã. Entre a tarde e a noite tem pancadas isoladas de chuva com trovoadas entre o oeste e o norte do estado, isso associadas ao aquecimento diurno.
noturno. Faz calor em Santa Catarina, com máximas entre 26 e 31 graus na maioria das regiões. Vamos conferir. Em Florianópolis, mínima de 21, máxima de 24 graus. Joinville, variação entre 19 e 27. Blumenau, 20 de mínima, 30 de máxima. E em Mafra, mínima de 16 e máxima de 25. Viramos a página, mais detalhes do tempo em Criciúma, mínima de 19, máxima de 31 graus. Lages, variação entre 15 e 24. Em Campos Novos, 16 graus de mínima e 28 de máxima. E em Chapecó, mínima de 20 e máxima de 29 graus. A seguir por aqui, o esporte é o destaque. Chapecoense encara o Goiás em casa para se distanciar ainda mais da zona do rebaixamento na Série B. Os detalhes após o intervalo. Continuem com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. A hora agora é do esporte. Série A do Campeonato Brasileiro, pela 30ª rodada, o Criciúma arrancou um empate contra o líder Botafogo no Rio de Janeiro. No estádio do Maracanã, o Botafogo marcou o primeiro com este gol de Tiquinho Soares. Só que o Criciúma chegou ao empate com o gol marcado por Felipe Viseu. Com um empate em 1-1, o Criciúma chegou a 36 pontos e está na 11ª posição, a 4 pontos do Corinthians, o primeiro time na zona do rebaixamento. O próximo jogo é no sábado, às 9 horas da noite, no estádio Heriberto Wilson contra o São Paulo. Pela Série B, o Avaí perdeu para o Amazonas de virada em Manaus e viu as chances de acesso praticamente chegarem ao fim. Na Arena da Amazônia, o Avaí saiu na frente com este gol de Gaspar. Cocote fez este gol e deixou tudo igual. Miranda acertou este chute para fazer o gol da virada e fechar o placar. Final em Manaus, Amazonas 2, Avaí 11º colocado com 43 pontos, 1. O Avaí tem agora apenas 0,2% de chances de conseguir o acesso. O time catarinense volta a campo nesta terça-feira para encarar o Novo Horizontino no interior de São Paulo. Já o Brusque perdeu de virada e se complicou ainda mais na luta contra o rebaixamento. No estádio Augusto Bauer, Rodrigo Poleiro abriu o placar para os donos da casa. Lá Bandeira de cabeça deixou tudo igual. Matheus Ribeiro marcou o segundo dos alagoanos e fechou o placar. Final, Brusque 18º colocado com 33 pontos, a 3 do Botafogo de Ribeirão Preto, primeiro time fora do Z4, 1, CRB 2. O Brusque volta a campo já nesta quarta-feira para outro duelo direto, desta vez contra a Ponte Preta em Campinas, interior de São Paulo. E hoje já começa a 33ª rodada da Série B. A Chapecoense entra em campo logo mais para encarar o Goiás. Para o jogo de hoje, o técnico Gilmar Dalpozo vai ter boas novidades. O volante Foguinho, que cumpriu suspensão na rodada anterior, volta a ficar à disposição. Os atletas que estavam no departamento médico foram liberados e a equipe não tem desfalques por suspensão. Com isso, a tendência é que Dalpozo repita a formação que iniciou o jogo contra o Santos, vencido pelo time catarinense por 3-2. A Chapecoense é a 13ª colocada da Série B, com 37 pontos, 2 a mais do que a Ponte Preta, o primeiro time dentro do Z4. Chapecoense e Goiás é hoje, às 8 horas da noite, na Arena Condá, em Chapecó. O fim de semana teve muita emoção no estádio da Ressacada, aqui na capital, com o show do cantor Paul McCartney. Mais de 30 mil pessoas acompanharam o espetáculo do ex-Beatle, que entrou para a história. O Léo Coelho esteve lá. Rodrigo Cardoso, amigos e amigas do Band Cidade, quem é dessa época sabe que música boa não envelhece. E o nosso queridíssimo Sir Paul McCartney subiu ao palco da Ressacada pontualmente às 21 horas e 30 minutos com um super bom humor. E aí, manezinhos? Boa noite, Floripa! O show, claro, foi regado de canções eternas que a gente adora ouvir. Can't buy me love, love, can't buy me love. Buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. But I don't care too much for money, money can't buy me love. Paul McCartney em Florianópolis pela segunda vez. Quem viu, viu, Rodrigo. Quem não viu, acho difícil ver novamente. Forte abraço e como é bom ouvir músicas de qualidade, principalmente de um eterno Beatle, Paul McCartney. Let's go, let's go, let's go, let's go. Down to Genius Hall where I wanna lay low. Love, life, high, life, let's go. Take me down to Genius Hall. Take me down, Genius.
show histórico do canhoto Paul McCartney. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja as nossas reportagens no TVBV Online a partir do QR Code que já está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você de casa, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.